Atenção, aposentados e pensionistas! O Supremo Tribunal Federal voltará a analisar o caso da revisão da vida toda. Essa que eu chamo de maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Para se ter uma ideia, antes de analisarmos aqui os principais pontos desse julgamento, a pessoa que tem direito à revisão da vida toda pode passar a ganhar por mês mais de R$ 7.500. Isso vai aumentar ainda mais agora já no início do ano, quando o governo publicar o reajuste das aposentadorias para quem recebe acima do salário mínimo. Mas, considerando o teto atual, somente pelo fato de fazer a revisão da vida toda, caso você, aposentado ou pensionista, preencha os requisitos, você já pode passar a receber mais de R$ 7.500 todos os meses. E para que você compreenda tudo isso, vamos contextualizar o seguinte. O caso da revisão da vida toda foi aprovado no dia 1º de dezembro de 2022. Esse caso nasceu lá no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que um aposentado achou que o INSS fez os cálculos para a concessão da sua aposentadoria de forma errada. E por conta disso, ele disse: não, isso aqui está errado, INSS. Eu fiz contribuições e eu mereço ganhar um pouco mais. E ajuizou uma ação pedindo a revisão do seu benefício. Nisso, o caso percorreu a Justiça de Primeiro Grau, subiu para o Segundo Grau, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois subiu para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Lá no STJ, os ministros, no bojo do tema 999, decidiu que sim, esse aposentado teria direito à revisão do seu benefício previdenciário e obrigou o INSS ainda a pagar os valores atrasados. Contra essa decisão em favor do aposentado, e esse caso valeria para todos os demais aposentados que quisessem solicitar uma revisão do seu benefício previdenciário, o INSS interpôs um recurso e o caso subiu para a última instância da Justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, lá no Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de dezembro de 2022, o STF, por maioria de votos, disse sim. Aí não só aquele aposentado teria direito a aumentar o valor da sua renda mensal e receber os valores atrasados, mas também todos os demais aposentados e pensionistas do Brasil que preenchesse os requisitos poderia ajuizar ações revisionais visando o aumento da sua renda mensal e o recebimento de valores atrasados. E ponto final. A revisão da vida toda foi aprovada em 1º de dezembro de 2022 e já era. Ocorre que o INSS opôs novamente um recurso aí contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que esse recurso do INSS, ele não tem o condão, ele não presta para desfazer o julgamento que aconteceu em 1º de dezembro de 2022. Significa dizer que a revisão da vida toda não será mais extinta, não vai acabar a revisão da vida toda. O que nós podemos ter é o que se chamam no mundo jurídico de modulação,
que são mudanças específicas, ajustes específicos em determinados pontos do julgado. E é isso que o Supremo Tribunal Federal irá analisar agora no dia 1º de fevereiro de 2024. O Supremo Tribunal Federal irá analisar esse julgamento, esse recurso, do INSS. E aqui eu quero explicar o seguinte: essa análise, ela já estava acontecendo. Veja, ocorreu o seguinte: o julgamento estava em plenário virtual, e eu repercuti aqui no canal, em que 3 ministros votaram pedindo a anulação do processo, aquele que foi aprovado lá em 1º de dezembro de 2022. O julgamento estava exatamente assim, 3 votos pedindo a anulação do caso para que o processo retornasse ao Superior Tribunal de Justiça e 4 votos pela manutenção do julgamento, aquele julgamento lá de 1º de dezembro de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, muito inteligente, disse: olha, isso pode prejudicar os aposentados e pensionistas. Então vamos fazer o seguinte: ao invés de continuar aqui esse acirramento, porque veja, estava acirrada a votação, 3 votos pedindo anulação, 3 votos, e 4 pela manutenção do processo. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes fez um procedimento chamado de pedido de destaque. O que significa o pedido de destaque? Significa que ao invés do julgamento continuar em plenário virtual, aonde cada ministro apenas deposita o seu voto por escrito, seja enviado para o plenário físico, presencial, aquele que é transmitido pela TV Justiça e repercutido pelos demais canais de TV. Então, ao invés de ter um julgamento que você não acompanha, o ministro Alexandre de Moraes fez isso. Pedido de destaque para que o caso seja remetido ao plenário físico, ao plenário presencial. E foi exatamente isso que aconteceu. O caso foi para o plenário físico, o plenário presencial, onde cada ministro agora poderão mudar seus votos e fundamentar as suas decisões agora na retomada do processo. Repito, dia 1º de fevereiro de 2024. Olha isso, agora já, no próximo mês, nós teremos uma decisão final do caso Revisão da Vida Toda. E aqui eu estou respondendo, tá? Porque eu recebo perguntas nesse sentido. Pode haver mudança de voto? Sim, todos os ministros poderão mudar seus votos e fundamentar suas decisões na retomada do processo, no julgamento que vai acontecer agora no próximo mês. Com exceção da Rosa Weber. Vai manter apenas a decisão da ministra Rosa Weber, porque ela já se aposentou. E o ministro que já votou e se aposenta na sequência, permanece ou prevalece, conforme preferirem, o seu voto. E o voto dela foi muito bom para os aposentados. Mas a situação que nós temos lá, no caso Revisão da Vida Toda, é exatamente essa. Estava sendo julgado no plenário virtual e aí aconteceu isso, do pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. O caso, então, será julgado em plenário físico, presencial. Todos os ministros deverão se manifestar em plenário físico, argumentar para que a gente tome conhecimento ali do que você está falando, ministro, transmitido pela TV Justiça. E óbvio, eu vou estar acompanhando esse caso e vou repercutir tudo o que acontecer lá em tempo real aqui para vocês. Por isso que é importante que todos estejam inscritos aqui no canal
e deem o like, o joinha, que é para os nossos vídeos serem recomendados pelo YouTube, e com isso você não vai perder esse acompanhamento que eu vou fazer e explicar tudo que os ministros disserem. Eu vou traduzir de forma mais simples aqui, para que todos compreendam a partir da mesma página o que está acontecendo com essa que eu chamo de maior revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro. Nós já repercutimos matérias de grandes jornais aqui, em que a pessoa recebeu somente de atrasados mais de 300 mil reais. É ou não é um caso importante para que você acompanhe aqui no nosso canal? Então é por isso que você tem que estar inscrito, tem que dar o joinha, tem que dar o like e compartilha também essas informações para que mais pessoas, assim como você, possa ter a oportunidade de tomar conhecimento dessas importantes informações. Combinado? Comenta aí para eu saber se você entendeu o que eu tentei te explicar. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.